O Ministério também destacou alguns dos motivos pelos quais ainda há crianças com vacinação atrasada. A pandemia impulsionou e já vinha caindo ao longo do tempo. Então, à medida que nós fomos vacinando, de fato, a população não viu mais ninguém doente. Eu não estou vendo ninguém adoecendo nem morrendo. As pessoas acham que não é tão importante fazer naquele momento e muitas vezes postergam. O Unicef, responsável pelo estudo, afirmou que faz uma busca ativa para monitorar as coberturas vacinais nas crianças com menos de 5 anos. O Unicef está lá nos municípios, está lá onde a criança vive, está lá onde a vacina é aplicada. E com isso, temos essa força local. E nesses municípios nós estamos especialmente naqueles mais vulneráveis, da região norte, da região nordeste e também centros urbanos. O Paulo gosta de explicar para as filhas a importância da imunização antes mesmo de entrar na sala. Porque dói um pouquinho, né? Mas logo depois passa e a gente fica super protegido. Aí, belo exemplo aí do Paulo, né? Eu sempre digo aqui, a criança sozinha não pode ir no posto de saúde. Né? O menor de idade não pode sozinho tomar vacina. Ele depende do pai, da mãe, do responsável. Então a gente tem que ter essa consciência, né, de ajudar a proteger as nossas crianças o quanto antes, para que juntos a gente proteja a nossa sociedade e a nossa população. E 3 milhões de crianças estão precisando de ajuda humanitária lá em Haiti. O alerta foi feito pela diretora executiva do Unicef da infância. A violência entre as gangues está provocando um colapso dos serviços essenciais no Haiti. Aliás, você tem acompanhado esse drama do Haiti aqui com a gente. Durante uma reunião do Conselho de Segurança, Catherine Russell destacou que a situação é catastrófica e piora a cada dia. O representante do Haiti falou que cerca de 5 milhões de pessoas por lá estão passando fome, fez um apelo para a comunidade internacional para conseguir prevenir o que ele chamou de um genocídio. Desde o dia 11 de março, quando o primeiro-ministro do país anunciou que renunciaria ao cargo, o Haiti se prepara para a instalação do Conselho de Transição. Só que até agora isso não saiu do papel. Enquanto essa instabilidade política toma conta do Haiti, do país, as gangues, né, os criminosos exigem a saída do Ariel Henry e promovem então o terror tomando conta do país e deixando a população em pânico. Entidades de direitos humanos estimam que 90% da capital Porto Príncipe, 90% estejam hoje sob o controle desses grupos armados criminosos. Imagina o drama que é para o povo passar por uma situação dessa. A ONU pediu hoje para o governo britânico que reconsidere a lei que permite deportação para Ruanda, na África. E aí eu estou falando de milhares de pessoas que pedem refúgio no Reino Unido. O parlamento, ele aprovou um plano ontem, numa vitória do primeiro-ministro Rishi Sunak. E nós vamos direto agora para Genebra conversar sobre isso com a correspondente a Bianca Rotier. Bianca, bem-vinda, é um assunto que está acontecendo demais, não só no Reino Unido, mas também aí na Europa, no mundo todo. O que é que você traz para a gente em relação a isso, por favor? Obrigado pela sua presença e boa tarde. Boa tarde para você, Trali, boa tarde a todos, repercutindo inclusive aqui na ONU, né, indignados com essa lei britânica, aqui em Genebra. Das Nações Unidas para os refugiados e para os direitos humanos divulgaram um comunicado conjunto cobrando que o Reino Unido não só reconsidere o polêmico plano, como também, em vez disso, trabalhe para acabar com o mal pela raiz, ou seja, ajude a resolver os problemas que essas pessoas a fugirem de casa. Filippo Grandi falou que o plano é uma violação da Convenção dos Refugiados, que exige cooperação de todos os países e não apenas dos vizinhos. E o Volker Turk foi além ao dizer que a legislação ainda abre um precedente perigoso como um mau exemplo para o mundo. Essas reações foram a aprovação pelo Parlamento Britânico, como você disse, Trali, de uma lei para deportar para Ruanda, na África, estrangeiros que buscam refúgio. São pessoas que fugiram de guerras, de conflitos armados, sofriam perseguição política ou simplesmente por serem de minorias étnicas ou religiosas, por exemplo. Críticos chamam a política de desumana, mas o premier Rishi Sunak disse nesta terça-feira que o governo está agindo por compaixão para evitar que contrabandistas
arrisquem no mar a vida de vulneráveis. Só este ano, mais de 6.000 pessoas chegaram ao Reino Unido em barcos pequenos, precários e superlotados, como o que hoje mesmo provocou a morte de 5 pessoas, uma delas uma menina de 7 anos de idade. 112 pessoas estavam na embarcação que tentava cruzar o Canal da Mancha, cerca de 50 foram resgatadas e mais de 50 decidiram seguir viagem. Apesar de terem testemunhado essa tragédia, elas tiveram menos medo de enfrentar os riscos da travessia do que de viver na terra natal. Valeu, Bianca. Obrigado aqui pelas suas informações. Hoje mais cedo eu estava conversando com uma autoridade aqui no Brasil, né, que entende muito dessa questão de imigração, e ela estava me dizendo, em relação a essas correntes migratórias, como isso tem se agravado no mundo. Países vivendo em extrema pobreza, guerra, perseguição política e tal, as famílias desesperadas tentam buscar um lugar melhor para viver. E isso tem se tornado cada vez mais comum, ou seja, dramas humanos, né? Um drama humanitário, uma tragédia humanitária envolvendo aí tantos migrantes, né? Gente que tenta se mudar para um país melhor e muitos acabam morrendo no meio do caminho. Obrigado, Bianca. Bom trabalho para você. Uma honra ter você aqui. Os protestos contra a guerra em Gaza tomaram conta de algumas das principais universidades dos Estados Unidos, viraram caso de polícia com várias prisões na tentativa de desfazer os acampamentos. Algumas universidades optaram até por aulas online. Vamos então até os Estados Unidos entender o que é que está acontecendo com o nosso correspondente, o Ismar Madeira, que está ali em frente à Universidade de Nova York. Ismar, bem-vindo, boa tarde. Como é que está a situação por aí, hein? Bem mais tranquila, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu estou em frente ao prédio onde houve uma grande manifestação ontem aqui em Nova York. A gente pode ver que está muito tranquilo mesmo. Vez ou outra aparece um manifestante aqui na frente. Agora não há ninguém e a área está toda cercada. Foram levantados esses tapumes de madeira. Ali o acesso à escadaria também está bloqueado. Há policiais e segurança na praça onde a manifestação aconteceu. Estudantes, professores entrarem aqui precisam agora se identificar. A mesma medida de identificação também está sendo tomada na Universidade de Colômbia, também aqui em Nova York. Lá foi criado um grupo de trabalho, professores, funcionários debatendo com alunos a busca de medidas que possam diminuir a tensão no campus. Uma grande preocupação é com a segurança de todos, não só aqui, mas também em outros estados. Hoje, a Universidade de Michigan amanheceu com cerca de 30 barracas de um protesto pró-Palestina que está acontecendo lá no campus. Agora há pouco, o prefeito disse que há pessoas infiltradas nos protestos com a intenção de provocar confronto com a polícia e que um policial teve um capacete quebrado por uma cadeira que foi jogada por manifestantes. Algumas universidades estão pedindo a presença da polícia, alegando que houve excessos, inclusive com invasão de áreas privadas, e há relatos de ameaças a estudantes, tanto judeus quanto palestinos. Os manifestantes pró-Palestina permaneceram em frente à Escola de Negócios da Universidade de Nova York durante a noite, desobedecendo a ordem de deixar a área no meio da tarde. Eles levaram barracas e montaram uma espécie de acampamento. Cerca de 150 pessoas foram presas. A cena se repetiu em várias universidades do país, incluindo algumas das mais renomadas. Um campus da Universidade Harvard foi fechado até sexta-feira. Em Yale, cerca de 40 pessoas foram detidas. Em vários campos, os protestos separaram manifestantes pró-Israel e pró-Palestina. Os judeus afirmam que não se sentem seguros. Os protestos levantaram preocupação sobre o limite entre liberdade de expressão e discursos de ódio. Na Universidade de Rutgers, em Nova Jersey, um centro de estudantes islâmicos foi invadido e vandalizado. Um homem foi acusado de crime de ódio federal. A presidente da Universidade Columbia de Nova York disse que as tensões foram exploradas e ampliadas por indivíduos não afiliados à instituição,
e foram ao campus para executar suas próprias agendas. E que a universidade precisa pensar em ações para resolver o problema. As aulas presenciais foram suspensas ontem e vão continuar híbridas até o fim do semestre. Na semana passada, 108 pessoas foram presas numa operação da polícia para desmontar um acampamento de manifestantes. Bom, galera, nosso vídeo foi esse. Esse foi a nossa segunda parte do jogo de sinuca. Tchau, tchau e até a próxima.